Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema que para você que está em casa é sobre como planejar a sua viagem para o final do ano, para as férias do final do ano. Por isso eu estou aqui com o professor de Economia da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho, que vai trazer as melhores dicas, para você se planejar para as tão esperadas férias de final de ano. Professor, a gente está no segundo semestre, fim de ano está chegando, as férias também está chegando. Eu te pergunto, ainda dá para se planejar para essas férias, para essas viagens de final de ano? Sem sombra de dúvida, todo tempo é tempo de planejar, Então, em especial no ano de 2025, é absolutamente necessário, porque a gente tem um movimento atípico. O segundo semestre é marcado por um conjunto de feriados, que neste ano a maioria deles não emendaram, ou seja, caíram direto no final de semana. E, portanto, a gente deve ter uma demanda reprimida por viagens bastante grande até dezembro. Nesse sentido, é fundamental que as pessoas se organizem para que possam fazer as suas viagens, mas com os gastos dentro do orçamento. Considerando que deve ter um aumento de demanda, isso pode provocar um efeito nos preços e a ideia de se antecipar é uma ideia sempre bem-vinda, seja numa viagem internacional ou mesmo nacional aérea, mas sobretudo para aquelas que são locais de deslocamento terrestre. E para a gente começar, então, qual que é o primeiro passo? Fazer um planejamento financeiro, a pessoa entender o seu momento financeiro também é interessante. Como que é, professor? A ideia de planejamento sempre transcende a questão só da viagem. Então, a pessoa está sempre olhando para o seu orçamento doméstico e o que cabe desse orçamento. Provavelmente, pensando em planejamento, ela já separou um recurso para que pudesse fazer a viagem. E isso dimensiona, evidentemente, as escolhas do destino. Dependendo do orçamento, você pode viajar para o exterior. Dependendo do orçamento, a gente tem que viajar para mais próximo. E o destino deve ser escolhido a partir da sua disponibilidade de recursos e não necessariamente pelo seu desejo, por aquela foto bonita que a gente viu nas redes sociais ou eventualmente instigado por alguma pessoa. Então, a partir da constituição de qual é o volume de recursos que vão ser utilizados para fazer a viagem, é que a gente escolhe o destino. Ao escolher o destino, a partir daí, começa a se pensar, sobretudo, na logística, na hospedagem, na alimentação. A primeira grande atenção, evidentemente, é tentar antecipar ao máximo a escolha da hospedagem. E aí, nesse sentido, ter capacidade de negociação. As ferramentas tecnológicas nos dão muita facilidade, praticidade, mas é verdade que toda vez que você entrar em contato direto com o hotel, com a pousada, a tendência é que você consiga condições melhores de pagamentos do que propriamente nas ferramentas digitais. Por isso que a antecedência é fundamental, professor? Sem sombra de dúvida, até para que a gente possa encontrar disponibilidade no destino que a gente quer visitar, mas também com a forma como a gente vai fazer o deslocamento. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma viagem que exige um transporte aéreo, quanto mais cedo você fizer a aquisição das passagens, menor será o custo desses investimentos para a passagem. Então, nesse sentido, ao se antecipar, em especial nesses períodos onde a gente tem uma intensidade maior de utilização dos voos, a tendência é que você encontre horários mais convenientes. Normalmente são voos ou diretos ou com poucas conexões a preços justos. É difícil falar barato, porque a gente não tem encontrado mais essa facilidade. Também é importante, no caso do transporte aéreo, as pessoas prestarem atenção nas milhagens. Muitas vezes elas esquecem disso. Mesmo aqueles que não viajam com frequência, têm milhas de cartão de crédito, programas que podem transformar em milhagem. E isso faz, se não com que você consiga a passagem de maneira a trocar as milhas pela passagem, muitas vezes com redução de preço, muitos programas de fidelidade, tanto do cartão quanto das próprias companhias aéreas, conferem essas possibilidades. É algo importante que com planejamento a gente consegue fazer bem. Por último, não menos importante, quando você está viajando em grupo, com famílias, a tendência é a gente querer alocar as pessoas dentro dos mesmos espaços. Seja ele num transporte marítimo, como é o caso dos cruzeiros, que se intensificam, a capacidade de negociação, quando você tem tempo, isso aumenta. Então, muitas vezes, uma viagem ela é decidida, mas ela é negociada, às vezes, por 1 mês, por 2 meses, até que efetivamente você fecha o contrato. Fazendo isso de maneira antecipada, você não vai pelo susto.
O que acontece? Muitas vezes as pessoas decidem isso no final de semana. Ah, você vai, eu também vou. A tendência é que aquele que se planejou gaste pelo menos metade do que aquele que vai de última hora. E, professora, nesse planejamento que a gente está falando, né, como você falou, definir o destino, o roteiro é fundamental, né? Montar um roteirinho, eu vou para tal lugar, vou ficar tantos dias nesse local. É interessante definir o roteiro e fazer o destino, assim, né? Sem dúvida, né? A ideia de aproveitar bem esse momento depende muito de como a gente olha para a viagem. Eu sempre brinco com o olhar da economia que viajar é investir em recordações e, portanto, algo importante de se fazer. Normalmente sempre tem ganhos culturais, isso é muito importante. Para muita gente é sempre um processo de aprendizado, com a convivência de uma nova cultura, eventualmente conhecer uma nova gastronomia, efetivamente conhecer novos lugares. Isso aumenta o nosso repertório, cria novas possibilidades, traz ideias novas, inclusive, para o nosso cotidiano. Não há dúvida dos benefícios que a viagem traz, mas por outro lado isso tem que ser organizado, senão é uma dor de cabeça. Então, o que a gente não pode fazer? É muito bom quando a gente viaja e volta e fica só com as lembranças da viagem, mas é péssimo quando a gente viaja e volta e tem um carnê enorme para pagar, e aí é aquilo que você já utilizou, e aí anda para frente, né, nos próximos meses, e fica um peso daquele momento, eventualmente, de prazer, numa viagem de prazer que ele está falando, ou de turismo. Agora, as despesas não ficam só aí. É muito importante que as pessoas organizem, portanto, o que vão fazer. Quais são as participações, quais são os shows, eventualmente quais são os lugares, os museus, porque algumas coisas são pagas, outras são gratuitas. Quando a gente planeja a viagem, você já sabe mais ou menos o que cada dia você deve fazer. Não que você nem precisa seguir à risca aquilo que foi planejado, mas te dá uma orientação. Dá um norte. Quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. E o que é muito comum acontecer, Eduardo, as pessoas muitas vezes, elas caem em armadilhas, porque compram às vezes planos de viagem baratos e entram sem conhecer o destino. E muitas vezes são surpreendidas na recepção, no translado do aeroporto para o hotel, e são impostos muitas vezes venda de pacotes adicionais. E aquilo que ela economizou na negociação, ela acaba gastando naquilo que eles chamam de receptivo. E muitas vezes a pessoa nem conhece a localidade para onde foi, porque ela é remanejada ao longo de todo o período para outros lugares. E a viagem fica mais cansativa do que descanso. É muito comum vender um pacote de uma semana, onde você tem que acordar todo dia mais cedo do que você acordaria para ir trabalhar, porque senão você perde o ônibus que vai te levar para um determinado passeio, em função dele passar em dezenas de hotéis e levar você a outro lugar. Então essas armadilhas podem ser evitadas se as pessoas se organizam minimamente para poder aproveitar o tempo que terão de lazer ou de turismo, pensando numa viagem com essas características, para efetivamente conhecer a localidade e aproveitar para a finalidade que ela quer. Se ela quer descansar, descansar, se ela quer conhecer, conhecer, e eventualmente outros propósitos que possam estar juntos. Às vezes visitar parentes, matar saudades, reencontrar filhos, pais e assim por diante. E o professor, pagar no cartão de crédito, pagar à vista, como que é isso? Sempre depende das condições que estão sendo negociadas. De maneira geral, a regra básica sempre é, se você tem condições de pagar tudo antecipado e à vista, tende a pagar menos. Isso continua existindo. Mas é bem verdade que alguns modelos de negociação, algumas propostas, sobretudo aquelas que estão dentro dos aplicativos, dentro da tecnologia, tem pouca margem de negociação porque você está lidando com uma máquina. Então, nessas condições, é sempre avaliar. E aí, saber fazer conta ajuda bastante. Se não há juros na cobrança, não há nenhum problema que seja parcelado. O importante é a gente lembrar que o cartão de crédito tem uma taxa de juros altíssima. E se você não paga ele de maneira integral, é óbvio que aquilo que você economizou em qualquer pagamento, você perde depois na hora de pagar os juros para o cartão, caso você não consiga quitar a sua fatura de uma maneira definitiva, né? Total. Importante lembrar, e isso é muito, muito, muito importante, que não basta só planejar a viagem. Nós estamos falando de final de ano, é claro que as pessoas têm sensação de enriquecimento, muitas receberão os 13º salários, mas as contas do início do ano elas sempre estarão presentes. E uma coisa que agrava é que muita gente inexperiente acaba caindo. Quando a gente sai de férias, em especial um trabalhador seletista, quando ele volta, ele não tem salário, porque ele houve a antecipação das férias. E às vezes as pessoas gastam todo o recurso que está na conta bancária e esquece de separar o dinheiro da despesa do mês. E o mês de retorno de férias é um mês infinito.
Porque você volta, trabalha, não recebe, tem mais um mês para trabalhar e as contas continuam chegando. E aí aquilo que foi um prazer de uma semana se torna uma dor de cabeça de praticamente 60 dias. E, professor, se possível, né, o pessoal que está se organizando com antecedência, procurar promoções de viagens, de locais de hospedagem é interessante também, né? Essa é uma constante, a capacidade de negociação, a capacidade de pegar vouchers, eventualmente encontrar processos de fidelização que garantam muitas e muitas possibilidades, como o Sistema S muitas vezes oferece, pousadas a preço mais custos, muitos sindicatos têm suas colônias de férias, isso ajuda bastante a reduzir os gastos com a viagem. Agora, uma coisa importante, que também as pessoas muitas vezes não estão atentas a esses detalhes. Dependendo do dia e do horário que você consegue organizar a sua saída, você gasta menos tempo para viajar, ou seja, fica menos tempo na estrada, eventualmente menos paradas. Por quê? Porque o trânsito às vezes está melhor, não está engarrafado, e isso reduz não só custo, como aumenta a satisfação. Planejar a viagem, de fato, transcende só os aspectos econômicos, mas fazer com que aquela experiência seja uma boa experiência, desde o momento da partida até o momento da chegada. São detalhes pequenos, mas são relevantes. Outra coisa importante, o processo de alimentação, em especial fora da onde você está. Muitas viagens concedem pensão completa e, eventualmente, as pessoas estão já seguras aonde podem se alimentar, mas grande parte das vezes as pessoas estão soltas. E como você não conhece o lugar, não é raro ser vítima, seja de uma situação de intoxicação alimentar, que seria péssimo, ou seja de preços abusivos, o que causa uma intoxicação, se não alimentar financeira. Essa é uma preocupação importante, onde as pessoas deveriam se organizar minimamente com recursos para que possa ter ali dosado durante o dia os gastos com a alimentação. Alimentação e passeio, né? Isso nos parece, parece um detalhe, mas não é. Quando a gente olha as viagens, grande parte das vezes, os pequenos gastos, o cafezinho, o sorvete, etc., porque a dinâmica do cotidiano é outra quando você está viajando, eles acabam somando um valor expressivo e acaba pesando na fatura do cartão. A reserva de emergência também é interessante, né? Se planejar para isso, né? Fundamental, não só reserva, mas em muitos casos seguro, sobretudo em viagens internacionais. Então, em alguns países nem é aceito a pessoa chegar sem que ela tenha efetivamente um seguro saúde, né? Para uma eventual situação ou de problema de saúde ou de algum acidente. Então, é muito importante isso, né? Estar preparado sempre com um valor de recursos disponível para uma emergência no lugar que você não está. Sobretudo se o seu plano de saúde não é um plano nacional ou internacional, ou se você desconhece plenamente o espaço onde você vai estar. E sobretudo para os aventureiros. Não é raro as pessoas porem o dedo no vento e colocarem o carro na estrada, a moto na estrada, e aí uma preocupação maior, porque é uma reserva de contingência, mesmo que sejam os mochileiros, mesmo que a gente esteja viajando em condições um pouco mais livres, né? Se tem ali, portanto, o benefício da liberdade, tem o risco dos gastos e é importante sempre estar seguro. Para a gente finalizar aqui, Roberto, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa e que vai viajar no final do ano? Sim, a primeira grande questão, né, que a gente deveria lembrar sempre é que a viagem deve lhe trazer boas recordações. E isso começa no momento da organização. Para um tempo para pensá-la, organizá-la, negociá-la, para que a sua execução seja sublime, né? E, evidentemente, podendo viajar acompanhado é sempre melhor do que viajar sozinho. Roberto, muito obrigado por todas essas dicas, né? Essas explicações financeiras aí pro pessoal de casa. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade. Obrigado. E pessoal, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço, até o próximo na Ponta do Lápis.